Hoje a gente está recebendo aqui um amigo, o vice-prefeito de Rio Bonito, José Américo Santos, o Meco Contador. Meco, é uma grande satisfação estar te recebendo aqui. Muitos não acreditaram que essa entrevista sairia, né, Sidney? Mas estamos aí, chegamos. A expectativa era grande, né? As pessoas estavam perguntando, será que o Meco vai mesmo? Eu falei, vai. Ele confirmou a ida dele no podcast. Ele vai estar com a gente lá no front e tal. E a expectativa é muito grande. As pessoas têm muitas dúvidas acerca do que está rolando aí na cidade com relação a esse relacionamento interpessoal entre a figura do prefeito e a do vice. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente vai aqui fazer juiz aqui aos nossos colaboradores, que são patrocinadores do programa. A seguradora, na verdade, a Roma Seguros, do nosso amigo João Paulo Romanelli, a RJ-SEG, que é Serviços de Segurança e Serviços Gerais, do nosso amigo Odi, a Plenarte, do amigo Gabriel, que é uma empresa do grupo Tendas, ali do condomínio industrial, a Faculdade Facite, do nosso amigo Francisco Martins, Paraíso Ambiental, que é uma empresa especializada em transporte, coleta, transporte e destinação de resíduos perigosos, que é do nosso amigo Eric Cunha, e também a Prima Qualitá, que é do nosso amigo Matheus Neto, que inclusive recebeu um prêmio, né, por excelência da prestação de serviço. Então eu quero agradecer a esses nossos patrocinadores e dizer que nós estamos juntos aí nessa empreitada. Então, com a gente então o Meco, né, que gerou essa expectativa toda. E eu queria abrir já com uma primeira pergunta, ô Meco. A história do Executivo Municipal de Rio Bonito, ela revela um quadro não muito positivo quando o assunto é relacionado à relação interpessoal entre a figura do prefeito e do vice. Nós tivemos aí alguns episódios durante a história de que esse relacionamento, inclusive, deu em divórcio e alguns deles até no período da lua de mel, né? Não chegou nem a se consolidar por muito tempo. Eu queria saber de você, a que você atribui esse rompimento precoce nessa relação entre prefeito e vice-prefeito? E se houve realmente esse rompimento, de certa forma, da sua parte? Primeiro, boa noite. Falei igual você falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Muito bom estar aqui no Front Podcast. Prazer ser recebido aqui. É sempre muito bom a gente esclarecer as coisas da nossa cidade, mostrar o que a gente pensa em matéria de administração pública, em matéria de relações políticas, relações pessoais, né, que eu acho que é aí que figura a pergunta do debate, essa sua primeira pergunta. E dizer para você também que está faltando um escritório de contabilidade aí para patrocinar esse negócio. É isso aí, ó. Já pode anotar isso. Não, calma, eu falei que está faltando um, não disse que é o meu. Um abraço especial para todos os amigos de contabilidade aí de Rio Bonito que estão sofrendo, rapaz. A gente está com um problema sério na Prefeitura Municipal de Rio Bonito. Sério, incompetência nossa enquanto administração. A gente está 14 dias sem poder emitir nota fiscal dos prestadores de serviço da cidade que são instalados aqui. Incompetência absurda, eu não saberia dizer se é diretamente do prefeito ou de alguma das secretarias, só que a incompetência do governo de uma forma geral, que isso é arrecadação, isso é dinheiro no bolso. Eu estou lá eu sempre fui representante da categoria aqui na região e recebendo inúmeros telefonemas, pedidos, mas você é o nosso representante lá na prefeitura. Eu falei, não sou mais não, meu parceiro. Agora o representante é o próprio prefeito, o próprio secretário de Fazenda, essas pessoas que têm que dar conta para a população do que está acontecendo, né, com essa falta de emissão de nota e também falta de pagamento de fornecedores. 14 dias também que sistema parado, a plataforma parada, né, que não consegue rodar. Então, nesse mundo tão eletrônico que a gente vive hoje, você ficar esse tempo todo sem emitir nota, vai faltar dinheiro para pagar os seus funcionários, vai faltar dinheiro para pagar as suas despesas correntes do mês, então isso está um caos, tá? Hoje está caos, está caótico. E um recado aí aos administradores da cidade, o prefeito, o Leandro, ao Marcos, secretário de Fazenda, a nossa procuradora, né? Procurador de Itaboraí. Ah, não, é de Rio Bonito, é procurador do município de Rio Bonito. Não é de Itaboraí, não. Ela só mora em Itaboraí, mas é de Sim. Rio Bonito. Então,
um alerta a essas pessoas que estão tomando conta disso. Está um caos hoje. Eu não sei se estão trancados lá no prédio da prefeitura lá, não estão sabendo, não vêm na rua, não estão vivendo o que está acontecendo na cidade. E a gente recebendo muitas queixas. Então vamos tomar providências, porque o negócio está difícil. Vai faltar dinheiro no mês que vem no caixa da prefeitura. No ISS não será recolhido, porque não está emitindo nota fiscal. Né? Então, a minha relação a questão política eu respeito, porque eu acho que faz parte da política rompimento. Eu acho que faz parte. Eu não tenho nenhum tipo de ilusão de que isso não funciona, que isso é estranho à política. Você mesmo deu exemplo aí, que é uma relação. Um dia desse, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro tirou o vice dele de um grupo de WhatsApp. E foi o que aconteceu com o prefeito agora recentemente. Um mês atrás, ele me excluiu do grupo do WhatsApp também da administração da cidade. Mas isso é um problema dele. A minha relação com ele, o meu rompimento com ele é pessoal. Eu não tenho relação, não quero perto de mim, não quero perto da minha família, não quero perto dos meus amigos. Quero bem longe de mim, bem distante. Que ele seja um bom prefeito para a nossa cidade, que a gente acredita que é uma pessoa até bem intencionada, mas não quero perto de mim porque eu prefiro não dizer o que aconteceu, tá? Mas aconteceu um rompimento e pessoalmente eu não quero nenhum tipo de relação com ele mais. Ponto, é isso aí. Meco, nós tivemos aí essa notícia que o Sidney disse, o rompimento, mais um rompimento, né, que tem se tornado característica do nosso município, rompimento entre prefeito e vice. Mas você e o Peixe, vocês tinham uma relação diferente do que já existia antes. Nós tínhamos um Mandiocão muito centralizador e uma Solange também muito centralizadora mais dividido quanto ao vice-prefeito. Você já era um vice-prefeito muito participativo. Se via você diretamente nas questões administrativas, atuante, presente nas decisões do município. Era uma característica bem presente, correto? Eu queria saber se você acredita que esse rompimento tenha se dado muito por vaidade, por você estar aparecendo tanto em determinadas situações. Você acredita que isso pode ter sido um motivo? Eu não saberia dizer. Essa pergunta quem tem que responder é essa pessoa, né? Que houve, que aconteceu isso. Eu não saberia dizer. Pode ser que sim. Algumas pessoas dizem que sim, o vice-prefeito aparecia mais que o prefeito, ou tinha uma atuação muito efetiva. Isso deve ser complicado mesmo, né? Mas isso é natural, você não força esse tipo de situação, né? A gente é um profissional, sou advogado, sou contador, a gente tem uma certa forma de falar, uma certa forma de gerir, de se relacionar, então fica um diálogo mais fácil. Então, isso não é forçação, eu não forcei essa situação, né? Foi natural. Se eu aparecia mais ou menos do que ele, era uma coisa natural. Não foi eu que quis fazer. Não, agora eu vou porque eu quero ser. Não quero ser. O prefeito da cidade é ele. Foi eleito para isso, com a minha ajuda, com certeza. Tenho certeza disso, na absoluta. Mas que quem manda é ele é o prefeito. Ele tem que aparecer mais. Mas a condição de aparecer mais são as condições do momento. De repente, a personalidade dele é diferente da minha, né? Sim. Eu sei que eu sou mais expansivo, então as pessoas tinham uma tranquilidade maior de tratar determinadas decisões comigo. Eu decido mais rápido, por causa da profissão, né? Eu sou contador e sou advogado. Eu tenho que resolver tudo muito rapidamente, senão eu perco tempo, eu pago multa. Então não dá para ficar... Quer resolver, né? Você tem que resolver, né? Então, de repente, é isso que assusta um pouco mais, né? Tem uma experiência administrativa bem inferior à minha, né? Entendi. A questão de ser uma voz atuante, né, nessa relação prefeito e vice, a gente vê até exemplo de uma dupla sertaneja, tem a primeira e a segunda voz, né? Quando as pessoas costumam valorizar muito mais a primeira voz, né? Que costuma ser a voz que mais aparece, que mais se expressa de uma forma mais incisiva, e a segunda voz ela funciona mais ou menos como um apoio, né? A gente sabe que a figura do vice-prefeito é uma figura de articulação política, né? Vai ver a questão da articulação política, essa interlocução com a sociedade civil, né? Tem uns papéis que são característicos da figura do vice-prefeito. Exatamente quando começou o governo, você se sentiu atuante nessas áreas, na interlocução, no acompanhamento do trâmite legislativo, das matérias do governo, você se mostrou atuante nesse sentido também? Eu acho que, com certeza, eu estou falando, cada prática, do tipo de relação, do tipo de comunicação que eu faço com as pessoas, a gente é muito respeitado, então
tem um certo tamanho na sociedade civil de Rio Bonito. Então as pessoas levavam pleitos para a gente, você conversava, você fazia essa interlocução com tranquilidade. Os próprios vereadores, né? A gente conviveu muito harmonicamente durante muito tempo, né? Então isso gera um certo desconforto, né? E uma fofoca que, o vice-prefeito está conversando com o vereador. Isso é uma grande bobagem, é institucional, faz parte da instituição você conversar com todo mundo. Você não está ali tramando um golpe, pô. Então tem gente que fica acreditando nessas bobagens, né? Então isso é uma grande bobagem. E eu acho que enquanto eu estive ali muito atuante, eu atuei até outubro, novembro, depois a gente vai vendo umas coisas que vão acontecendo, a gente tem um certo nome a zelar também, a gente não pode participar de determinadas coisas, então a gente vai vendo, você vai se afastando, porque é o nome da gente. Eu costumo dizer para os meus amigos que eu vendo confiança. Eu não vendo contabilidade, eu não vendo advocacia, eu vendo confiança. O cara confia em mim e vamos lá. Uma hora ou outra aí pode acontecer alguma coisa que a gente não quer, algum tipo de relação que não é uma republicana, e daqui a pouco você está se enrolando, entendeu? Você falou aí uma um coisa cliente vai, vou lá em Meco, Meco, aí você, entendeu? É complicado. Então, você falou uma coisa interessante, não te interrompendo, a questão pessoal, né? A minha avó costumava dizer que para você conhecer uma pessoa, você precisa consumir uma saca de sal com ela. Né? Sal você sabe que a gente usa em pitadas, né? Você demora, é o mantimento que mais demora a acabar na nossa casa, é o sal. Para comer uma saca de sal junto com uma pessoa, que são 60 quilos de sal, leva um bom tempo. Você já tinha comido uma saca de sal com peixe ou foi uma pitada? Porque a gente, quando forma uma dupla com alguém, com um projeto, e é um senhor projeto de conduzir o município por caminhos melhores, de atrair políticas mais benéficas para a população, você, nesse momento em que, eu não sei se você foi o mentor, né, desse projeto político, mas se não foi, existia entre vocês dois, da questão pessoal, já uma caminhada de algum tempo? Havia confiança? Como é que era esse negócio aí? Para mim existia. Para você, sim? Para mim existia. Para mim sempre existiu uma confiança. Eu confiava e ele confiava. Não tenho nenhum tipo de problema com relação a isso. Pode ser que a partir do momento que houve esse desgaste, a confiança foi se esvaindo e hoje eu não confio nele. Tenho certeza que ele também não confia em mim. Foi uma surpresa, então? Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. E a gente nunca foi amigo, a gente foi colega, né? Participamos junto de algumas coisas aí. Principalmente no esporte. No né? esporte, ele teve time, eu tive time, Tinha a gente memória, mexeu né? em pedal. Mas não tem amizade, ele não frequenta a minha casa. Entendi. Nunca frequentou? Nunca frequentou a minha casa. Quem frequenta a minha casa são os meus amigos. É um colega, um parceiro, né? De vida, de vida não, de evento, vamos chamar assim. Né? Você falou aí sobre uma questão que eu não possa deixar batido, porque senão eu vou acabar me esquecendo. Você acabou falando sobre a questão da relação com os vereadores, que era uma coisa que incomodava o prefeito de certa maneira. Um episódio passado aí, se eu não me engano, por volta de junho ou julho do ano passado, o prefeito se sentiu ameaçado pelo então presidente da Câmara, Eduardo Soares. Isso foi público e notório entre todos, Isso. inclusive causando rompimento do prefeito com o vereador Eduardo Soares. Ali já era um demonstrativo de que a relação estava se desgastando? Ou ainda não existia isso? Não existia. Eu participei desse processo, né? A gente sentiu que havia naquele momento, a gente muito novo também, eu acho que se eu tivesse que voltar no tempo, eu não teria feito. Você é muito pilhado, a política pro novo, pra gente que é novo, é muita pilha. Se absorve muito. Se absorve demais. Então, fulano está fazendo isso, Beltrano está fazendo aquilo. Você não está vendo isso? Aí levam coisas pra você fica ali meio enjaulado. É o que você falou antes da fofoca. Mas você fica ali dentro, Então você fica ali, então você... Eu participei disso também, eu não estou tirando o meu. Eu participei. Então você fica muito pilhado e toma atitudes que não são... Que nesse momento, de repente, com essa maturidade que a gente tem aí, você não tomaria. Esse é o seu maior arrependimento? Com certeza. Com certeza. O tempo, né? O tempo é o melhor dos remédios. Eu acho que eu não tinha... Se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha aconselhado, participado da decisão do rompimento. Eu não teria. Sim.
Com certeza. É legal ouvir isso, porque humildade, né? A gente tem aqui para aprender, né? Uhum. Então, assim, o fato de você reconhecer isso é muito legal. Agora, a questão da fofoca, isso aí, fofoca tem em todo lugar, né? Mas o ouvido engravida, né? Que o pessoal falava que a pessoa se emprenha, né, pelos ouvidos. Engravida. Com o tempo, a gente vai fazendo laqueadura do ouvido para que ele não engravide mais. Para que você, antes de tomar uma atitude que venha através de uma informação que você ainda não tem a veracidade daquele fato, eu acho que isso é um cuidado que todo homem deve ter, toda pessoa, todo ser humano deve ter. Existe um provérbio, não sei se é chinês, mas antes de ouvir o primeiro da briga, né? Você tem que ouvir o seu opositor. Antes de ouvir a quem perdeu um olho na briga, procure o seu opositor para ver se ele não perdeu os dois. Né? Então, assim, eu acho que esse rompimento prematuro, ele está muito mais ligado à fofoca, e não só o rompimento do prefeito com o presidente da Câmara, especificamente, mas também com o próprio vice dele, que é você. Eu acho que a fofoca reinou. Né? Ela foi alimentada. Ela foi alimentada e chegou ao ponto que realmente a relação ficou insustentável. É chato, é ruim a gente ouvir isso, porque quando você senta para conversar e fazer planos para um projeto para a cidade, né, a gente espera que os dois caminhem juntos e que consigam trazer maior benefício. Antigamente a gente sonhava, inclusive, em governos excepcionais, governos bons, que o próprio vice se lançasse candidato logo após o exercício de 2 mandatos do primeiro prefeito. Hoje está muito difícil a gente ver esse tipo de situação, mas o que está mais frequente é esse divórcio precoce dessa relação. Não sei porque um quer... não quer se sentir, não se sente ameaçado, na verdade, e não quer que o outro ganhe muito holofote, porque isso meio que toca na vaidade. Mas a caneta na mão, essa pergunta eu queria fazer para você. A caneta na mão, ela vira uma borracha que apaga a memória? Paz, pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Eu acho que você tem que ter muito cuidado. Eu acho que a política, eu acho que é a arte de você fazer amigos, fazer aliados, né? Eu acho que essa é uma arte. Até seu adversário você tem que respeitar, de repente mantém seu adversário até próximo de você, né? A história de manter o seu inimigo bem próximo de você, seu amigo próximo é o inimigo bem mais próximo. Então, eu acho que é uma arte de você construir, você se cercar de pessoas. E você trazer para perto de você, em primeiro lugar, quem te ajudou. Eu acho que esse é um erro que a gente cometeu. Nós não conseguimos trazer todos que nos ajudaram para dentro do governo. Existem queixas até hoje absurdas sobre isso, a gente não conseguiu. E trouxemos um monte de estrangeiro que não estava. Não estava. Um dia desse o Facebook me lembrando, na minha casa, no dia da eleição, me lembrando. Então tem um monte de figurinhas hoje que estão lá que não estava. Os próprios suplentes reclamam muito disso. Entendeu? Aí você vê uns caras, onde esse cara estava? Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Isso. Então, mas para eu que sou virgem na política partidária, eu sempre fui político classista na minha profissão, no Conselho de Contabilidade, na Associação de Contabilistas, mas para eu que sou político partidário agora, isso me dá eu fico meio nervoso com isso, porque a ingratidão, o aproveitamento, fulano estava onde? De repente cai aqui. Então esse tipo de coisa que dá um certo desconforto. Então, eu acho que a política você tem que congraçar, você tem que puxar os seus apoiadores. A gente sabe que é difícil. Nosso governo foi eleito com 25% dos votos totais, 20% dos votos válidos. E a gente sabe que ia ter uma oposição muito feroz. 20% dos votos válidos. Significa dizer que 80% não gosta da gente. Não queria vocês. Não quer nós. Não quer a gente. Então você se vai. Você tem que, na política, traz para perto. Vem cá, vamos conversar. É hora de construir grupo. Você construir um grupo bom. E não afastando. Eu acho que a Até política... porque tinha grupo órfão. Um monte. Ainda tem, né? Ainda tem. Ainda tem. Você tocou num assunto que eu ia perguntar, foi até interessante. A montagem da equipe de vocês de governo, você foi partícipe ativamente? Não, a montagem eu fiz cargos de terceiro, quarto escalão. Nunca participei, não tenho trato político nenhum com o prefeito sobre cargo de primeiro escalão. Nenhum.
Para você ter uma ideia, o meu secretário, é o irmão da Joyce, né, que era meu cunhado, não fui eu que escolhi. Não foi eu que Isso nomeei. foi definido antes ou... Tudo no susto. Tudo no susto. No susto. Nós temos um secretariado, como você falou, da procuradora, grande parte de fora do município. Você acha que não teria condições da gente ter pessoas aqui capacitadas e com amor à terra para fazer esse tipo de serviço? Hoje eu sou um crítico dessas pessoas de fora. Forasteiros. Eu sou um crítico. Tem que andar na rua, tem que ir no sacolão, fazer compra, tem que ir no Armazém Rio, né? Você tem ali na loja 1,99, você tem que comprar uma capinha de celular, você tem que andar na rua de Rio Bonito para saber. Ficar trancado dentro de um gabinete, canetando, resolvendo a vida das pessoas, sem conhecer as pessoas, eu acho isso muito traumático. Você tem que ir para a rua, saber o que está acontecendo. Então hoje eu sou um crítico. Lá no início, vamos tentar, vamos ver, né? O nosso grupo também não tinha tantas pessoas assim, né, para puxar, ele acabou puxando muita gente de fora. Mas eu acho que em Rio Bonito tem muita gente legal e a prefeitura tem um quadro técnico maravilhoso também. Os funcionários públicos de Rio Bonito são muito bons. Uma galera muito boa. Tem galera mal aproveitada, né? Pô, tá doido. Muito bons. Então eu acho que ali a gente falhou e continua falhando. Eu acho que essa... E é um peso muito grande político, né? Você paga um preço político por isso, né? Secretário, tem que andar na rua, tem que vir pra rua. A gente tem a galera que anda na rua, a galera daqui anda na rua. Mas tem os estrangeiros que não andam na rua. E aí eu acho que esse é o grande problema. Você Meco, percebeu, quando houve a estruturação do primeiro escalão, você percebeu algum tipo de... Porque pessoas que ascenderam a um cargo público por indicação política, né, são as pessoas também que eram marinheiros de primeira viagem, que assumiram determinadas secretarias. Você percebeu algum tipo de vaidade, orgulho dessas pessoas no trato? Mudaram ou não? Sim, mas eu acho que é do ser humano. É a história do poder, né? Para conhecer a pessoa, você dá o poder a ela. Um ou outro muda. Acha que é mais. Mas a grande maioria não. A galera daqui de Rio Bonito tem muita gente boa. Tá? Tem muita gente boa. Eu podia nomear aqui 3, 4 secretários muito bons. O Paulinho é o excepcional, que todo mundo... É unanimidade, né? Unanimidade. Paulinho, o Telho, maravilhoso. O Bernardo está fazendo um bom trabalho no esporte. O nosso querido Adalmi também fazendo um bom trabalho na educação. Então eu acho que essa galera aí... Mas tem gente ali que é sub. A gente percebe que não tem a competência que tá, mas fez trato político, né? Entendi. E tem que fazer. Você falou no Adalmi, eu estava assistindo aqui um pouco antes de começar o nosso programa. O prefeito ontem, numa entrevista, ele disse que o município nunca teve uma reforma de verdade nas escolas, que agora o prefeito estava fazendo as reformas. Eu sou novo, mas acredito que grande parte da cidade viu o governo Aires Abdala, viu o governo Mandiocão, o governo Solange. Realmente, o prefeito Mandiocão pode não ter feito reformas, mas construiu escolas. Construiu o Maurício Coppi, se o prefeito não conhece. Está ali, o Maurício Coppi construído. Você concorda com esse tipo de afirmação? Porque parece que o município nasceu em 2020. É você apagar a história que passou e o município acabou de começar. Sempre fico contra esse tipo de posicionamento. Eu respeito muitos administradores antigos. Eu estou aqui, né, desde 76, então eu vi Bidinhas Abdala. Verdade. Eu vi Solange, vi Maria Luísa, vi Zé Luiz, que é um cara que eu tenho um respeito medonho por ele. Para mim, na minha geração, foi o grande administrador que essa cidade teve, eu gosto muito dele. E Solange também tem seus méritos, né? Caminhei com ela umas 2 vezes aí, também lá no passado. Acho que aquele momento dela, os 2 primeiros anos, dos 2 primeiros mandatos dela, foi muito bom, isso é muito importante para a cidade de Rio Bonito. A gente cresceu muito, a lei de incentivo fiscal foi ela que trouxe para cá, o ISS, a minha profissão foi valorizada, né? Os imóveis da cidade sofreram uma valorização boa. E eu acho que apagar a história, nunca na história de Rio Bonito. A gente está vivendo aquele discurso que o Lula falava, lembra disso? Nunca da história do Brasil aconteceu isso. Você apagar a história, eu acho que é vaidade, isso é uma vaidade sem tamanho, que a pessoa tem que parar um pouquinho, pensar, valoriza o passado também. Esse tipo de vaidade faz você inaugurar um poste, né? Eu acho que ele engrandece o líder, quando você reconhece pontos positivos do outro, você se engrandece, que isso é uma grande qualidade. Com certeza, absoluta. Eu acho que eu estava assistindo agora e fiquei meio assim, em choque com o que eu ouvi.
porque... A palavra, nunca na história, nunca na história. A gente vê, inclusive, um vídeo do... Um dia desse eu estava assistindo um vídeo de Marquinhos falando do negócio lá do transporte, lá da linha do trem. Umas coisas assim, sem pé nem cabeça, entendeu? Biciclotrem. Uns troços sem pé nem cabeça. A gente sabe, pô, legal, a ideia é legal, mas nunca na história. Revolucionar o quê? Então são umas coisinhas assim que a gente vai vendo que... Precisa ser corrigido, né? Tem que corrigir. Tem tempo ainda. Tem um secretário bom de comunicação, o Bruno é bom de comunicação. Bom. Eu queria falar um pouco sobre a questão do condomínio industrial. Né? Aquilo ali é uma área que foi pensada, como o próprio nome sugere, né? Indústria. Indústria. A gente percebe, já há muitos anos, isso não é privilégio do governo atual, mas a gente percebe que algumas glebas, alguns terrenos daqueles ali foram cedidos para depósito. Indústria gera emprego. Se você tem ali uma indústria de vassouras, né, para produzir vassouras, escovas, tem uma indústria de um determinado produto, você, de cara, como é a crack, né, que infelizmente a pandemia, né, deu uma freada no avanço Tá voltando. Se Tá Deus firme. quiser, né? Firme. Se Deus quiser, vai voltar no meu querido amigo o Márcio. Então, aquilo sim é um projeto para trazer emprego para Rio Bonito. A confecção, a Storm, né, da nossa querida Renata, eu cheguei a fazer uma visita lá. Na época ela tinha 250 funcionários aproximadamente, todos de Rio Bonito. E assim, tá sempre lá uma placa lá na frente, contrata-se costureira. Por quê? Porque aquele espaço foi pensado para isso. Agora, você vê ali depósito. Eu cheguei a ver ali depósito de gás. Tinha um empregado só, um cachorro. Né? E não recebia nada também. Eu trabalhava lá, não sei se vigiava ou ia dormir, um cachorro e não sei quantos botijões de gás. Eu acho que isso é um desvio de finalidade. Se você quer atrair empresário para gerar emprego dentro de Rio Bonito, num condomínio que deveria ser, como o próprio nome sugere, condomínio industrial, seria priorizar a indústria. Eu acho que isso deveria ser repensado pelo prefeito, pelo atual prefeito. Fazer com que aquele espaço seja otimizado e destinado a realmente empreendimentos industriais que possam trazer empregos para a população de Rio Bonito. Esse é um ponto que eu gostaria de levantar com você. Você já percebeu isso? Isso já passou, ou isso passou batido? Não, o que acontece? Aquilo ali é uma lei, né? Sim. Eu acho que precisa da iniciativa do Poder Executivo para a gente transformar efetivamente essa questão da industrialização. Rio Bonito agora tem o incentivo, o benefício fiscal da Lei Rosinha, né? Lei Sérgio Cabral, isso vai trocando de governador, vai mudando. Lei Pezão, agora mudou para outra. Então tem um incentivo que é vinculado diretamente à indústria. Tá? Mas ao longo do tempo, ninguém modificou isso. O governo da ex-prefeito, o governo do ex-prefeito, não fizeram um incentivo para fazer uma modificação legislativa, propor uma legislação nova, no sentido de afastar esse tipo de comércio que usam poucos empregados, essas coisas todas. A lei de incentivo fiscal de Rio Bonito, essa aqui do condomínio industrial, tem lá uma métrica de empregados. Muito baixa, por sinal. Né? Tem uma métrica de desenvolvimento, uma métrica de faturamento, né? Um plano de negócio que o cara tem que fazer, cumprir aquilo ali durante determinados anos, acho que são 5 anos. Então, fiscalizar o cumprimento disso, né? E quem não estiver fazendo, tira do jogo. E modificar para só contratar, só ceder a área, né, para indústria. Isso não tem dúvida nenhuma. Eu tô só para a gente, ainda nesse assunto, eu me lembro, inclusive, de uma fábrica de banana, que vai ter aí a festa da Bananada. A minha querida amiga, a Neuza e o Zé, que são donos lá A Neuza tem uma história, a gente vai trazer ela aqui. A Neuza tem uma história brilhante com relação a esse empreendimento lá. Que ela era secretária dessa fábrica de doces ali na Praça Cruzeiro. Então, ela estava ali num local insalubre, bem insalubre, e com 50 e poucos funcionários trabalhando ali.
todos funcionários humildes, pessoas que não teriam chance nenhuma no mercado de trabalho. Quase zero, pessoas com a idade já um pouquinho avançada, né, e sem escolaridade suficiente para disputar uma vaga no mercado de trabalho. E ela estava ali agonizando em relação à logística, o local. E ela, sim, foi um ganho para a cidade, ter conseguido levar ela para esse espaço lá, onde ela está hoje, que já está pequeno. Já está pequeno. Essa é uma realidade. Eu quis dizer isso porque eu falei para ela, a primeira oportunidade que eu tiver para tornar isso público, eu vou dizer, ela hoje precisa de mais espaço. Porque o problema hoje para uma indústria de bananada, já que a gente está falando da festa da bananada, é justamente a matéria-prima, a banana. Né? Rio Bonito deixou de plantar banana. Não tem mais. Hoje não é a cidade da bananada, né? Porque a gente não tem mais uma plantação suficiente nem para atender uma fábrica sequer. E olha que nós tivemos mais de 8, se não me engano, simultaneamente, do passado, né? A gente falando de um passado, a maioria da banana que era a matéria-prima para a produção da mariola, da bananada, era daqui do próprio município. Né? Então, assim, não há uma política de incentivo na questão da agricultura, porque você fazer uma festa da bananada, pelo menos tem que ter políticas também voltadas para fomentar essa questão da indústria da bananada dentro da cidade. Hoje ela é a remanescente, a última das moicanas, né? Então, assim, você falou um ponto certo, você tocou num ponto chave, que é reformular a legislação para impedir que essas sessões, essas concessões, essas sessões sejam direcionadas para pessoas que não geram emprego. Porque é amigo do prefeito, porque é parente, entendeu? Então, assim, é um ponto interessante. Você tinha algum projeto para mexer nisso, alguma intenção de mexer, já que você conhece bem o comércio de Rio Bonito? Não, com certeza. A ideia era essa, era fazer essa mudança legislativa. A gente fez alguma coisa no início do ano passado com relação à autorização legislativa para concessão de área, eu não lembro se a gente fez ou se não. A gente só começou a aplicar alguma coisa que já tinha no governo Zé Luiz, que tinha uma lei que falava que não precisa da autorização legislativa para concessão da área, não tem? Tem uma conversa dessa? Vocês chegaram a participar disso? Não precisava de autorização do legislativo. Sim. Eu acho que a gente chegou só a fazer alguma coisa disso. Mas a autorização era do legislativo, não tinha o executivo. Houve a mudança. Então, a gente estava construindo lá. A ideia era essa, transformar tudo em indústria, né, para você e conseguir mais áreas. A ideia era, inclusive, conseguir uma área no outro distrito da nossa cidade. Condomínio industrial. Novo condomínio. Que você atende aquela região lá de Boa Esperança, lá, que se você consegue comprar uma área legal lá, incentivar, você resolve o problema da empregabilidade. Inclusive, esse era um projeto do antigo prefeito. Tinha lá também. Eu acho que é um projeto de Estado, né? O próprio Peixe, no começo do governo, falava muito sobre isso. Isso é um projeto de Estado, não é de um governo. O Zé Luiz deixou lá no orçamento de 2021 para a gente, acho que 3 milhões de reais já previsto no orçamento para comprar uma área lá. Então é um projeto de Estado. Então eu acho que sim. E tem uma coisa que é importante, por exemplo, essa lei do incentivo do benefício fiscal do Estado, ela é uma lei que só se aplica à empresa que não é Simples Nacional. O Simples Nacional já recolhe o ICMS por dentro da alíquota do Simples. Então, até isso você tem que fazer essa métrica, fazer essa modificação dentro da legislação aqui. Só pode conceder a área para empresa que seja empresa normal, que tenha faturamento normal e que seja especificamente de indústria. Tá? Então, essa era a ideia de fazer nesse sentido, porque o Simples Nacional não aproveita. Então, a gente tem um monte de empresa do Simples Nacional ali, tá? Que acaba não se aproveitando. A gente tem ali o esqueleto da tão sonhada faculdade, né? Que se eu não estou enganado, o município já retomou aquela área, né? Há algum tempo já retomou no governo Zé Luiz, se eu não me engano. Já houve a retomada lá de trás. Meco, você acha que falta interesse dessa área educacional de implantar em Rio Bonito, ou a falta de interesse é do poder público em trazer essas universidades, cursos técnicos, enfim, para cá? Eu acho o seguinte, eu cheguei a dar essa ideia lá no início, que a gente começou, não é desinteresse do poder público não, que a gente trabalhou com muito afinco para isso, fizemos propostas, a gente tinha uma faculdade que acabou indo para Saquarema, e eu acho, a minha ideia lá atrás era subsidiar alguma coisa.
subsidiar algumas matrículas. Eu dou alguma bolsa aqui. Você monta aqui e eu te ajudo a ficar aqui. Então, sei lá, eu gasto aí R$2 milhões num ano. Dando um exemplo aqui bem. E subsidio bolsa para poder o cara manter a estrutura aqui para eu ir ajudar ela a ir crescendo. Eu já ia segurar o faturamento dela durante um período. Então, essa faculdade ia vir para cá, ia formando. Depois de 5 anos, ela vai com as pernas dela sozinha e trazendo o município crescendo, né? A gente perdeu isso para Saquarema, que fez isso. Saquarema subsidiou. Entendeu? Então eu acho que é questão de... A gente tem dinheiro da SEDAI, isso que eu ia falar. gente tinha na época. Então você pega ali, separa, vai gastar aqui, sei lá, 3 milhões numa festa de bananada, gastou 2 ali, tudo legal, legítimo, tudo tranquilo. Então separa 2 para educação aqui, que tá precisando. Vou subsidiar, entendeu? Ficava maneiro. É assim que os municípios fizeram aqui do norte do estado. Né? Tenho escritório em Quissamã, então fez assim Quissamã, Macaé fez assim, subsidia um pouco, 2, 3, 4, 5 anos, criou a perninha, já pode andar sozinho, ó. Tirei, ou então vou tirando a conta gotas, né? Ó, agora não é 2 milhões mais não, agora é 1, agora é 500 mil, vai se virando aí. Até ter vida própria. Até ter vida própria. Ô Meco, você abortou um projeto político de se lançar como opção para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O que te fez desistir disso? Rapaz, naquele momento, né, a gente tinha pesquisas ali que o governo estava muito mal avaliado. O governo muito mal avaliado. E essa rejeição e essa avaliação negativa acaba contaminando a gente. Né? Muito embora a minha seja uma rejeição ali, eu acho que a minha pesquisa deu 7% de rejeição. A gente foi percebendo isso. As pessoas estavam com a gente, mas você está com... Mas é vice-prefeito, mas você... Fiz, acabou o vereador Humberto Belgos, que é amigo da gente aqui, me colocou em contato com o Carlos Russo, né, que é o deputado que a gente vai trabalhar com ele aí. E ele me trouxe uma parceria importante, que eu acho que é a parceria que a gente busca para a nossa cidade, que é a cidade de Araruama, e trouxe a parceria do Chiquinho, que eles têm uma parceria importante lá em Araruama, né? E me trouxe o Chiquinho e falou: Pô, Meco, por que você não vem e me apoia ao invés de se colocar? Porque você... Eu ia ter ali, sei lá, 3 mil votos, 4 mil votos, eu não sei. Tá? A gente também tem um negócio, a gente é bairrista pra caramba. Então, mesmo você sem um pouco de chance ou um pouco de rejeição, ninguém... É de Rio Bonito. Eu vou nele, de Rio Bonito vai. Então a gente ia ter uma votação. Eu fiz por Russo, né? Que era o projeto principal da gente para deputado federal, para poder haver um trato legal lá em Araruama também, eles se entenderem lá politicamente, se entenderem de tamanho de espaço que o Russo teria lá em Araruama. Eu abri mão da candidatura para apoiar o Chiquinho, né? Acabou que o Chiquinho caiu naquela da decisão do Supremo, da improbidade administrativa, que termina agora em outubro. Podia concorrer 23 dias depois. Nossa, mano. E aí lançou a cunhada. Lançou a sobrinha. A sobrinha. A sobrinha, que é a vice-prefeita. Sobrinha, é verdade. Que é a vice-prefeita de Araruama, que é a Rayana de Chiquinho, né? Porque ele acho que é o grande líder daqui de Rio Bonito para a região dos Lagos, eu acho que é o grande líder. Paulo Melo também, uma pessoa espetacular, mas Paulo Melo está sem mandato, né? Então ali, como ele tem a prefeitura ali, né? Paulo Melo não tem prefeitura, não. Só tem o mandato da esposa, né? Franciane. A Franciane. E ele tem a prefeitura, a esposa dele é a prefeita, né? A Lívia de Chiquinho. Então eu acho que eu fiz um bom prato político, um bom acordo político para ajudar o amigo Russo. E eu acho que funcionou porque ele está muito bem avaliado, né? O Russo está muito bem colocado nas pesquisas. E eu acho que a Rayana a gente vai dar uns votos bons para ela também, porque ela tem muito espaço. Então foi isso. Desisti por causa de um projeto do Russo. E a gente está com muita esperança de que ele ganhe para ajudar a gente a trazer a nossa cidade. E um parênteses importante sobre isso, que eu até falei ontem lá. Eu acho que a gente busca modelos de desenvolvimento para a nossa cidade, né? Eu acho que Rio Bonito, o modelo é para cá, né? Que a gente estava até conversando ali fora. O modelo de Rio Bonito é as cidades que estão dando certo. É Saquarema, é Araruama, é São Pedro da Aldeia. Então eu quero trazer essas pessoas para cá, ou então levar um pouco para a gente para lá, porque a gente já foi modelo para todas elas. Então elas são meio... Assim, a gente que meio que criou, né? Que Rio Bonito era o centro de tudo, né? Então a gente criou essas cidades. Infelizmente a gente não tem uma praia aqui no mar, né? Para poder receber. Então a gente nadar de braçada igual Maricá. Não tem. Saquarema. Até a própria Araruama. Então ficou bom.
Eu acho que a gente tem que buscar esse modelo de lá. O modelo educacional de Araruama é muito bom. O modelo de desenvolvimento urbano de Saquarema é muito bom. Então, você beber aquela aguinha lá. Então, eu estou tentando que a gente... Pegar o que dá certo. Olhe né? para lá. É. Nosso negócio é olhar para a região dos lagos. Eu não sei se é bom a gente olhar para a região metropolitana do Rio de Janeiro ou não. Enquanto município, eu acho que a gente tem que olhar para cá. Ô, Meco, a exemplo do que aconteceu em Bom Jesus, lá a prefeita por portaria, ela criou atribuições para o vice-prefeito. Até porque o vice-prefeito tem salário, né? E salário sugere contraprestação, né? Já que houve esse rompimento, né, de relacionamento entre você e o prefeito, qual é o seu campo de atuação hoje no município? Não tenho... Zero? Zero. E o gabinete do vice-prefeito? Não existe Tá mais. fechado? Rapaz, faz tempo que eu não vou lá. Acho que ele botou lá os assessores para trabalhar lá. Eu queria, a gente capturou uma imagem aqui. A gente tem aqui um assessor para assuntos incômodos, né? Estratégico. É aquele sujeito lá atrás de você ali. Ele está quietinho, mas ele está presente. Às vezes quando ele trabalha, tá atrás de você aí, olha para lá, você vai ver ele ali. É o Picagaio. Quem é esse cara? É o Picagaio. Picagaio. Ele capturou uma imagem aqui que pediu pra gente te fazer uma pergunta. Essa imagem aí. Que peixe é esse? Eu vou te perguntar porque eu não entendo de peixe. Você tem 3 opções. Isso é baiacu, né? Isso é traíra ou isso é robalo? Nenhum deles. Poxa, eu tava careca ainda, gente. Gordo, pô. Como é que vocês pegam uma foto? Meco, o tempo te fez bem, Meco. Não, eu tô te falando que é assuntos incômodos, por isso que... Isso é um dourado maravilhoso lá Dourado. no Rio... No Rio... Paraguai. Rio Paraguai. Mato Grosso. E a pescaria continua, Meco? Graças a Deus. É o que salva a gente. É o que salva desses estresses todos, esse monte de perguntas que vocês fez aí, é a pescaria e o neto. Eita! O avô do ano aí. Tá um bobão de avô ele. Avô do ano. Nós já recebemos o Marcos tá aqui, que é outro bobão. Temos Sidney aqui, outro bobão. E agora é Meco. Tá 4 meses em êxtase. É um paraíso, É um paraíso. É onde recarrega as baterias. Pô, tá doido? Tô falando, tem hora que dá... O pessoal tem reunião 6 horas. 6 horas dá pra mim não. Casa, ficar com o Rafael. Meco, é interessante. Eu queria te fazer só uma pergunta mais voltada para essa questão desse rompimento. E você considera um erro, vou usar aqui uma palavra um pouco chula, uma cagada, você ter apoiado e entrado nesse projeto para ser vice-prefeito de Leandro Peixe? Não, eu acho que são opções. A gente veio trabalhando isso desde a eleição do Bolsonaro lá em 18. A gente foi se reunindo. Eu fui o último que entrou no grupo, né? Era Paulinho era do percussor, Paulinho, né? o Rodrigo. prefeito, pastor Rodrigo, Saulo, e eu entrei. E tinha Nadelso também, Nadelso também participava disso. Então, eu fui o último ali que entrei. Eu acho que é um projeto. Eu acho que política você arrisca também, de vez em quando, né? Então, mas você considera um erro que foi uma coisa... Não foi erro. Não foi. Decepcionante no final. Faça-se um adendo. Faça-se um adendo. Erro não. Existia um grupo, realmente. O José Américo não tinha interesse em ser o vice-prefeito. Nunca tive. Não tinha. Nunca tive. Era um dos cabeças de articulação. Queremos o Caqui. Porém, a atual briga aí, do Leandro Peixe com o Caqui, que agora é ruim de todas as formas pro atual prefeito, era o vice-prefeito preferido do Leandro Peixe. Eu tô dizendo aqui verdade. com a confirmação do Isso Meco, e eu desafio qualquer um a negar, inclusive Paulinho. Todo mundo sabe. 3h45, até a decisão de me tornar candidato a vice-prefeito foi 3 lá, quase 4 horas, no último minuto da convenção. A gente ficou ligando pra Caqui, ficamos ligando. Que beleza aí, Caqui. Obrigado, Caqui. Meco, você falou aí quanto à questão da contabilidade, que eu sei que é uma área que você sempre foi muito atuante, né? Você tem um dos principais escritórios de contabilidade da cidade hoje, se não o principal. Você já realizou todos os seus sonhos profissionais ou ainda falta alguma coisa? Falta muita coisa. Profissionalmente falta. E a gente está fazendo. Daqui a pouquinho, daqui a um ano, vai ter um negócio maneiro aí, se Deus quiser. Começando um projeto muito legal agora esse mês.
né? No mês de setembro agora, um projeto estrategicamente e comercialmente, eu não posso falar o que é, mas é um projeto muito legal que a gente espera tá dando frutos pra gente aí no meio do próximo ano. E eu acho que durante muito tempo essa questão de ter um escritório de contabilidade, ela é importante, né? Minha esposa Joyce, que me ajuda nesse processo, me ajuda não, ela que manda lá. Depois nesse negócio de política eu dei uma afastadazinha, mas tô voltando, né? A gente tem um escritório em Quissamã também. Mas eu sempre gostei muito dessa parte de representar a classe, né? Eu acho que eu sou representante da classe dos contabilistas, fui, né, durante muitos anos, mais de 25 anos, né? No lugar do saudoso Clenício Batista, né? Clenício faleceu, eu virei delegado do Conselho de Contabilidade logo em seguida, 6 meses depois, e fiquei nessa área, né? Eu que consegui juntar, agregar essa classe, que era muito solta, né? A gente conseguiu agregar, conseguiu que essas pessoas se falassem, né? Eu acho que é um legado que a gente deixou muito bom para a contabilidade de Rio Bonito, e foi isso. Sempre teve espaço para todo mundo, né? Não tem ciúme desse negócio. A gente brigou muito lá atrás por causa da questão de preço. Hoje isso é subalterno, é um assunto que não cola mais, né? Porque a questão de você precificar o seu serviço através de uma tabela, isso é até proibido. Não tem mais. Né? Parece que a gente está fazendo cartel, né? Só cobra. Então, de repente, o cara consegue fazer mais por menos, né? Consegue montar uma estrutura mais eletrônica ou menos eletrônica. Quem é menos eletrônico cobra mais, precisa de mais gente para trabalhar. Quem é mais eletrônico precisa de menos gente para trabalhar, o sistema trabalha por si próprio. Então, mudou muito e a gente tem uma classe muito unida, uma classe boa pra caramba, e tudo que eu tenho, né? Decorre dessa classe, dessa opção que a gente fez lá atrás de ser contador. O mais legal é que seu pai era motorista, não é isso? Motorista de ônibus. Você não. A nossa cidade ela tem uma característica muito feudal, de passar de família para família. Isso é uma característica riobonitense. E você rompeu com isso na classe. Não nasceu em berço de ouro. Com certeza que não. Conquistou muita coisa na vida através do trabalho. Sempre. E assim, eu sei que você se orgulha muito disso. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que nasce o Meco Contador? Tá. O Meco eu sou daqui da rua, né? Eu sou nascido na Caixa d'Água. Nascido é ótimo, né? Sou nascido em Quissamã, mas moro em Rio Bonito desde os 6 anos de idade. Moro aqui há 46 anos. E sempre a Caixa d'Água é muito próximo do centro, né? Então, vendi sacolé já na Rio Ita, quando meu pai trabalhava lá. Já fui balconista de lanchonete. Tinha uma lanchonete em frente à Rio Ita lá, que eu trabalhei como balconista lá. E recebi uma proposta lá nos anos de 1985. Esses meninos estão gravando aqui, não sabem nem o que é isso. Nem você, que você é novinho também. Recebi uma proposta quando eu tinha 15 anos para trabalhar no escritório de Clenício Batista. Era a família dona da funerária ali, Luiz Cláudio, Fabinho, né? Cláudio Batista. Conhecia. Recebi uma proposta e fui indo. E fui gostando. Fiquei trabalhando com o Clenício até o falecimento dele. Costumo dizer que eu não sei se ele continuasse vivo, se eu tinha montado o meu escritório de contabilidade. Eu estava lá, tinha uma relação muito próxima. Meu pai era motorista de ônibus, saía de casa muito cedo, voltava muito tarde. Então o pai que eu tinha era Clenício, que eu vivia de 8 da manhã às 7, 8 da noite ali com ele, dentro do escritório, faz coisa. Uma relação muito próxima, muito fraternal, né? Aí acabou falecendo. Eu fiquei sócio da filha dele durante 10 meses. Depois eu e minha esposa, 2 técnicos em contabilidade, formado no desembargador, resolvemos por bem alugar uma salinha ali no Crensord e montamos nosso escritório ali. Em 1998, a gente fez 24 anos esse ano, né? Montamos ali, Deus foi justo, generoso com a gente, mas com muito trabalho. Saí 3 horas da manhã de escritório, fazendo imposto de renda, trabalhando. Minha esposa trabalhava na Ojoara e saía da Ojoara para trabalhar, fazer o segundo período, o segundo turno no escritório. Então, foi de muito sacrifício. Morando no Parque Indiano, que eu casei, fui morar lá. Então, sem carro, transporte saiu 11 horas da noite, o último, lembra essas coisas? Então, você tem que pegar o último ônibus, você tinha que trabalhar. E não tinha computador, esse negócio de internet, que hoje em dia você trabalha de qualquer canto, né? Tem um celular aqui na mão que você trabalha de qualquer lugar. Então, foi muito sacrificante. Depois de algum tempo, a gente montou aqui o nosso escritório grande aqui, compramos uma casa velha, fizemos um belo escritório de contabilidade ali.
Me formei em advogado, 2001. Falei, você é advogado, esse troço é bom. Dá dinheiro isso. Aí, fui trabalhando, né? Porque a advocacia você planta muito para colher muito depois. Isso dá uma ira, porque eu tenho o dinheiro certinho do mês na contabilidade. Né? Então, vou plantar aqui para nascer não sei quando. Especificamente na área civil, né? Na minha, rápido. É mais rápido. Não, fazia um pouquinho de defesa do consumidor, fazia um pouquinho de trabalhista, mas aquilo mesmo assim. Aí fui lá para Quissamã, meu tio trabalha lá. Monta um escritório aqui, rapaz. Tá precisando de um escritório de advocacia aqui. Lá fui eu ser advogado em Quissamã. Aí o pessoal de lá descobriu que eu era contador. Não, você vai trabalhar em contabilidade. Não dava pra fugir. Você quer fugir, não dava. Aí em 2006 eu montei um escritório em Quissamã. Que tá lá hoje, a gente tem 10 funcionários lá, tem mais um bocado aqui. Hoje minha esposa estava até lá, que eu botei ela nessa furada, né? Que ela foi ontem para Quissamã, volta hoje. Eu não conhecia Quissamã, eu tive lá para ver um processo lá. A entrada, né? Porque tem cidades que você já fica muito próximos da rodovia, né? Como é Tanguá, Itaboraí. Rio Bonito. Silva Jardim você já tem que entrar um pouco. 5. Não é? Agora, lá em Quissamã... 25. Nossa! Eu falei assim, eu acho que eu tô perdido. Eu falei, não sei que eu tô perdido. Porque eu fui, você vê, tem um lugar lá que tem umas árvores de um lado e do outro. Isso, chegando. Né? Eu falei assim, caramba, aí finalmente... Chegou no portal. Lugar bonito, lugar bonito. É muito bonito. É bonito. Aí montamos lá, estamos lá esse tempo todo... Muito. Lá meu escritório de lá é eminentemente trabalho para o comércio da cidade. Eu tenho muitos clientes da área comercial, muito mais do que mais de 90% dos meus clientes são comércio. Aqui já é invertido, aqui eu tenho muito prestador de serviço. Entendi. São muito. Os escritórios são diferentes, mas hoje em dia, com essa questão da informática, eu tenho funcionário que trabalha daqui com empresa de Quissamã e tem empresa de Rio Bonito que eu peço para Quissamã fazer. Então. Hoje o sistema de contabilidade, você entra como se você estivesse entrando num banco. Login e senha, a base está na nuvem, trabalha em qualquer lugar. Então, são um bom ganho da tecnologia para a gente, entendeu? Então, é muito bom, tudo que a gente tem depende dela, não tenho vontade nenhuma de sair dela e o ano que vem vai ter mais coisa boa dela. E a família, como é que fica nessa questão política? Sofre junto, né? Sofre junto, porque lá, quando foi a escolha para ser candidato a vice, você joga na mesa. Eu sou mandado, eu tenho 3 meninas, minha esposa e 2 filhas. Então você joga na mesa, ó. Pode ser que estou torcendo muito para que não seja, estou trabalhando para que seja outra pessoa, mas em prol do grupo, se tiver que ser, a gente vai ser aí. Reclama que não pode isso, que você... No final, chega num denominador comum e a decisão foi de família. E agora de deputado é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu sempre escuto as meninas. Tem que escutar. Um dos receios da família com relação a um ente querido, no caso você, o chefe de família, assumir uma posição política, um cargo político, é a exposição, né? Enquanto você é empresário, dono, né, de um escritório de contabilidade bem sucedido, mais de um escritório, você tem a sua vida privada preservada, né? As pessoas não expõem. Agora, quando você se coloca numa vitrine, como o vice-prefeito, um prefeito, um vereador, você sofre críticas, às vezes, ferrenhas, né? E às vezes até ataques, né? São críticas ácidas, né, contra a sua pessoa, inclusive. Porque faz parte do jogo, né? As pessoas não te conhecem, não sabem quem você é, mas te dão adjetivos, né? Que às vezes são adjetivos que não tem absolutamente nada a ver com a sua história de vida, com a forma de você trabalhar, com a sua personalidade, com a sua honestidade, com o seu caráter. Mas você lida bem com isso? Eu sou um cara bem blasé nesse aspecto. Eu tenho meus amigos que são meus amigos. Eu conto a verdade para os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, para a família. O resto não importa muito, não. Entra no ouvido e sai do outro. Porque senão você pira. Se você não tiver esse seu policiamento psicológico, você pira. Então você vai trocar os pés pelas mãos. Então não dá. Falou mal, falou bem. Falaram isso, papai. Esse dia minha filha, falaram isso. Eu sou isso? Não, então... Tá tudo bem, eu sou bem tranquilo. Não estou fazendo nenhum tipo de falsidade de opinião, não. Eu sou bem tranquilo. Quem me conhece sabe. A minha que falaram isso, falou. Deixa eu falar.
Nós falamos aqui um pouquinho, Meco, sobre forasteiros, né? Sidney até citou aqui e tudo mais. Você vive em Rio Bonito, sua família vive aqui, seu neto, suas filhas. Uma máxima desse governo tem sido a questão da intervenção em algumas instituições do município, até por força de decisão judicial, como é o caso do Hospital Regional Décio Vargas. Como você enxerga a intervenção do Hospital Décio Vargas? Você acredita que deu certo ou já está comprovado que não deu certo, que de repente é momento da gente buscar os sócios, buscar conversar, tentar uma solução, até porque tendo em vista que desde a intervenção o salário dos enfermeiros do nosso Décio Vargas é menor do que quase todos os hospitais da região. Se comparar com o Saquarema é até covardia, né? Que é um dos melhores salários da nossa região e tudo mais. Como você enxerga isso? Tá, eu acho que naquele momento ela não é necessária. A intervenção era necessária, que a gente está vivendo um caos. A gente teve reuniões lá com o pessoal do hospital, no início do governo. Aquele estresse de pressão que paga, que se não me pagar eu não faço. Tivemos uma reunião muito tensa lá com o ex-secretário de saúde, que faleceu, inclusive. Esqueci o nome dele, que vinha trazer as vacinas aqui, o piloto de helicóptero. Tivemos um estresse muito grande, então aquilo foi criando uma animosidade. O Ministério Público também participou muito ativamente disso. Eu acho que ele pegou um governo novo, fresco, talvez um pouco receoso de ter um embate com o MP, né? E fomos. Né? Eu sou partícipe disso. Né? Só que eu acho que chega um certo momento que você vai vendo que não está funcionando. Né? Inclusive o povo falou um dia desse, que a Câmara representa o povo, né? O povo disse que não quer, por 11-0, disse que não quer isso. E conseguiu-se o município virar essa decisão, junto com o Ministério Público, mas eu acho que já deu. Eu acho que politicamente foi um tiro no pé. Houve um desgaste, falando que 80% da população queria ver a gente pelas costas, quando a gente assumiu o hospital, quase 100%. Então as pessoas, politicamente, estrategicamente, foi muito ruim ter assumido esse encargo, né? Mas estamos aí, eu acredito que já passou da hora de você devolver isso para a sociedade civil. Antes dessa ação civil pública que determinou a intervenção no hospital, havia um dia antes uma recomendação do Ministério Público para que houvesse uma auditoria, né, no hospital, para que o município pudesse tomar cabo do que estava acontecendo especificamente com o emprego da verba pública, né, que seria repassada para o hospital. Eu pensei no primeiro momento, né, nós pensávamos no primeiro momento que essa recomendação fosse prevalecer, mas logo no dia seguinte veio a surpresa dessa ação civil pública com uma liminar deferida, se não me engano, em plantão. Isso. Né, mantendo o decreto do prefeito. Motivou o decreto. Exatamente. Teve o decreto, aí teve uma ação civil. Só que o que acontece? Não se cria cargo público por decreto. Eu imaginei que o Ministério Público teria sugerido, recomendado, que essa comissão interventora ela fosse formada por funcionários efetivos, que já tinham vínculo institucional com a administração pública. Né? Quero dizer, por exemplo, um funcionário da Procuradoria-Geral, né? Um procurador, mais um da Controladoria, mais um da Secretaria de Planejamento ou de Fazenda, né? Um contador e tal. E essa equipe seria um médico para ser o presidente na intervenção, o chefe técnico, né? O corpo técnico, o médico também de carreira, e formaria essa equipe que já possuía o vínculo institucional com a administração pública. Não se criaria cargo, não se criaria cargo nenhum, poderia até remunerar, nomear, né? Nomear e remunerar através de portaria. Agora, um decreto que cria vínculo institucional com alienígena, com forasteiro, isso até hoje eu não consegui compreender. Né? Até hoje eu não compreendo isso. Do ponto de vista legal, eu não vejo viabilidade disso existir. Você criar vínculo com a instituição municipal, ou seja, criar vínculo com a administração pública, você dá cargo de R$35 mil para um presidente,
e caso que 15 mil 15 mil para equipe. para cada membro da comissão interventora, por decreto. Eu nunca vi isso. A gente conversei com outros advogados, amigos, né, colegas de trabalho, falaram, cara, isso aí é um Frankenstein, isso é um monstro. Aí eu falei assim, mas passou. Se você levar em consideração que o MP participou de tudo isso aí, o MP é ciente disso tudo. Ele é o artífice. Não sei se é ciente, se foi induzido a erro. Porque em nenhum momento a gente vê a abordagem disso. Não se fala sobre isso. Não se falou sobre isso. Porque uma coisa, o operador do direito, tanto o julgador como o Ministério Público, né, que é um órgão fiscalizador da própria lei, em nenhum momento a clareza de percepção de que essa comissão fosse formada por forasteiros e não por pessoas de dentro da própria instituição, do próprio município, do quadro efetivo, né? Não teria gente competente no município para fazer essa intervenção? Ou você acha que era necessário trazer alguém de fora também para poder exercer esse papel dentro do município? Mas estava contaminado. O hospital tinha uma contaminação, vamos chamar isso assim, das decisões ali. Naquele momento, eu entendo que puxar a comissão de fora, para ter um olhar de fora, talvez fosse a melhor opção. Eu não discordo naquele momento. Só que a gente foi vendo depois, só que você tinha um histórico. Não é comum você fazer requisição administrativa. Isso é um aborto da natureza. Quase não acontece. É uma violência tão medonha em cima da área privada que quase ninguém faz. Sim. Aí você tinha um modelo. Vendeu-se um modelo para a administração e a administração comprou esse modelo, que era o modelo que estava operando lá na cidade de Sul Fluminense. Então, já fizeram aqui, tá? Então, é esse aqui, a Secretaria de Saúde do Estado, junto com o MP, junto com todo mundo, chegou, esse modelinho aqui, vamos operar desse jeito. E acabou o prefeito e o grupo político dele aceitando. Eu fui informado disso depois. Quem eram essas pessoas? Depois. Eu não participei da montagem da equipe, tá? Fui saber depois. Eu lembro como se fosse hoje. Eu viajei no dia. Eu tinha uma viagem programada com a minha família. Cheguei no meu destino, o decreto feito. A gente já sabia que ia nascer em algum momento. Porque você faz as coisas com muito sigilo, o MP fala para não... Cuidado, você tem que tomar cuidado com um monte de coisa. E eu cheguei lá, aí eu soube. Quando eu cheguei no meu destino, eu soube. Ih, rapaz, mas quem é esse povo? Aí você está do lado do governo, você está ali, você está tentando entender. O prefeito explicou para a gente como é que era, a ex-secretária de saúde que estava lá também, que bancou essa situação politicamente, né? E a gente vai compreendendo, mas sem sombra de dúvida. Não funcionou. A outra opção que se não fosse essa, seria através de lei. Né? Mas precisa através de lei, a Câmara precisaria, né, se manifestar, avalizar essa situação. Mas assim, você abria um certame para a contratação de uma empresa de auditoria, né, que tem expertise, e claro, ia ter lá os seus pré-requisitos e tal. Mas assim, isso foi uma indicação, porque me parece que foi uma indicação infeliz, inclusive, porque o que estava liderando a equipe de intervenção foi preso. É o Gilberto Folema. Respondia a um processo, né? E foi preso pela Polícia Dentro Federal. disso, você acredita que essa foi uma das grandes escolhas do prefeito Leandro Peixe? Positivamente ou negativamente? Gilberto Folema, o primeiro interventor. O prefeito Leandro Peixe já está no quarto, se eu não me engano. Em 1 ano e 3 meses é o quarto interventor indicado para o Hospital das Vargas. Naquele momento, eu acho que tinha que fazer da forma que foi feita. Agora, a escolha depois, você vai saber dos fatos depois. Então, a gente não sabia nada, não tinha informação sobre isso. Mas já tinha um histórico, né? O Gilberto já respondia. Não era alguém que estava nascendo na vida pública. Sei que quando indicou, o prefeito aceitou. A gente do grupo ali, tô falando do grupo mais fechado da administração. Núcleo duro, né? Do núcleo, a gente não sabia quem eram essas pessoas. A escolha direta dele, né? Descobrimos depois. Não, ele próprio, numa live, ele assumiu que aquilo foi uma indicação de um amigo, né, e tal, de um prefeito lá, se não me engano, ele falou o nome. Lá de acho que é Barra, né?
Barra do Piraí. Barra do Piraí, Barra né? do Piraí. Barra do Piraí. É. Esqueci o nome, se foi Mauro, não lembro do Não, nome. eu não lembro também. Eu não me recordo o nome, mas ele disse que talvez ele tenha passado esse problema pro prefeito de lá, e ele disse, eu conheço um pessoal aí e tal. Pode te ajudar. E já pode te ajudar, né? Mas eu acho que não houve uma checagem, né? De Não. currículo. Não houve. Não houve. Não Isso, houve. Isso não houve. Não houve. Que seria uma preocupação primordial, né? Eu acho que é a primeira É coisa. a primeira coisa. coisa. Primeira coisa. Quem são essas pessoas? Como é que é a ficha dessas pessoas? E para eventualmente nem responder para improbidade. Como é que Sem você vai? dúvida. Sim. Devolução do porque dinheiro? numa das lives, para eu concluir a minha fala, numa dessas lives, ao lado do interventor, ele disse o seguinte, falando sobre a questão do salário de R$35 mil, ele diz o seguinte, mas, prefeito, tem muita gente falando aí sobre a questão do salário, mas esse salário ele não é só para mim. Eu me recordo disso. Esse salário não é só para mim. Confessou ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Esse salário não é só para mim. Muita gente, a gente traz não sei quem de fora, muitas vezes a gente faz isso, paga coisa. Aí, tipo assim, isso é o quê? É uma confissão explícita de peculato, né? De rachadinha. Não sei, o que é isso? Né? Então, assim, eu falei assim, caramba, é em live mesmo isso? E o prefeito tá do lado? Tá. Só que, isso assim, passou tudo batido. Passou tudo batido. Assim, aí eu, tipo assim, tô assistindo só de longe, né? Mas o olho que a gente tem, que você tem, os olhos que nós temos da questão da operação, o Vitor também, né? Isso é um monstro. A gente olha para isso, a gente vê um monstro. Chega a assustar. Chega a assustar. A gente vê as críticas o tempo todo. Não funcionou. A gente tem que dar a mão para palmatória. Não funcionou, devolve. Admitir o erro, né? Vem pra cá. Sociedade civil, o que você quer do hospital? O hospital, ele tem, né? Eu e Vitor, a gente estava conversando sobre isso esses dias. O hospital, ele tem a sua renda também do particular. Que é pequena. É pequena. Bem pequena. Tudo é pequena, mas ficou sob intervenção. Não, com certeza. Entendeu? Com certeza. Porque plano de saúde, né? Plano de saúde e tal. Porque o que interessava a questão do município é a verba pública repassada. Isso. São os repasses, a aplicação disso. E como é que ficou a questão do particular? Né? Uhum. Então, assim, os médicos, por exemplo, que cobravam para fazer as cirurgias particulares, como é que ficou isso? Como é que foi ajeitado isso? Entendeu? Porque é uma situação muito complexa. Uhum. É complexa. E assim, será que só essa equipe que veio de fora, só ela, tinha expertise para poder fazer esse trabalho? Ou poderia se abrir um certame público para encontrar uma empresa de auditoria séria, uma coisa que já tinha aí um histórico positivo? Essa que foi, para mim, foi o erro maior. Né? Ali começou a derrocada do governo em relação à saúde, né? Nós temos hoje como uma das principais pedras no sapato, problemas a serem resolvidos pelo prefeito Leandro Peixe, a própria saúde. Mais cedo, o Marquinho teve falando em plenário em relação a isso, o Humberto falou também na terça-feira, que se tornou uma caixa preta, não há resposta de pedido de informação, não se responde nada, já foi feito pedido de informação do contrato da biodessanitização, dos 3 milhões, também nada foi repassado de informação, enfim. A gente hoje tem uma dificuldade absurda de saber o que realmente acontece. Como você falou, a Câmara é o povo. E o povo não consegue saber o que está acontecendo. Meco, como você enxerga solução primordial hoje para a saúde? O principal problema da saúde, o que a gente precisa para começar a virar essa chave? Acho que primeiro de tudo, eu devolver o hospital. Primeira coisa é devolver o hospital. Acho que ali você sai da sua esfera de atuação. Acho que meu som deu um problema aqui, não deu? Tá todo mundo escutando? Tô escutando. Tá sem escutar aí? Tá. Eu acho que saindo da esfera de atuação, você tira de si uma carga negativa muito grande, né? Você tá lidando com um problema gigante que o prefeito Zé Luiz talvez tenha sido instado também a fazer, talvez a prefeita Solange no momento dela também, e nunca fizeram. Então você assumiu uma carga de responsabilidade sobre uma coisa que você não tem. Se eu não consigo cuidar bem da minha saúde básica, como é que eu vou cuidar bem da minha média e alta complexidade? Então acho que devolve o hospital, tudo se acalma, e eu consigo esforços, né? Consigo
depois... Tá bonito? Tá bonito? Tá bonito? Eu acho que melhorou agora. Tinha alguma coisa acontecendo mesmo. Tô bem nisso. Aí você consegue dedicar seus esforços para atenção básica, que é a obrigação do município. Obrigação do município. Eu acho que a gente está perdendo energia. Eu acho que quando você devolve o hospital, a energia volta para cá, eu consigo licitar melhor, eu consigo fazer com que cheguem os equipamentos, os insumos e remédios na farmácia do município, que cheguem os insumos e os remédios nos postos de saúde. Eu acho que a gente está gastando uma energia. Eu acho que o grande problema da saúde, na minha modesta opinião, é essa. Estou gastando energia com uma coisa que eu não consigo resolver, quando a coisa que é melhor de eu resolver, eu não estou cuidando. Então, eu acho que é por aí. É o grande lance, na minha ideia. Perfeito, perfeito. Com relação à questão da saúde, a gente já pegou aí esse feedback assim, da tua parte. Agora, a questão que foi levantada aqui no último podcast com o deputado Marcos Abraão foi a respeito de uma ponte, né? A ponte de Nova Cidade. Ponte de Nova Cidade. Existe algum projeto para dar solução àquilo? Porque o deputado ele até se comprometeu aqui. Até 10 de março. Até 10 de março, do data do aniversário dele, que se aquilo não fosse resolvido, ele ia fazer com recurso próprio, né? Que imbróglio é esse aí? O que aconteceu aí? Já houve a licitação do governo do estado. Já houve a licitação. Ao que parece, tinha até uma empresa que ganhou. A gente chegou a ver isso uns 2 meses atrás. Chegamos a ver isso. Porque aquilo é uma obra do governo do estado. Aquilo não é um pedido político do prefeito. O prefeito fez esse pedido da secretaria e deram essa obra para lá. Licitou-se o estado, agora eu não saberia te dizer por que a obra não foi. Essa empresa não veio ainda porque eu não saberia te dizer. Algumas pessoas falaram que houve recurso de quem perdeu. Agora tem que ver também se não é uma atuação, está faltando uma atuação política de repente. Entendeu? Tratos políticos, apertar a mão das pessoas, assumir os compromissos e cumprir os compromissos que foram assumidos. Talvez sejam isso também. Meco, quanto a futuro político, hoje você não é mais candidato, como você foi pré-candidato, né, a deputado estadual. O que você enxerga daqui para frente? O que a população pode esperar do Meco? O Meco volta para a vida privada apenas ou continua na vida pública? Está disposto a ajudar o município ainda? De que forma? O que você enxerga para o futuro? Eu acho que eu tenho muito a dar para o município de Rio Bonito ainda. Eu acho que, modéstia à parte, uma pessoa com o conhecimento que eu tenho precisava, se não deu certo com o atual prefeito, eu acredito que possa dar certo com outro, né? Com relação a cargo, né? Não sei, sinceramente, estou bem tranquilo. Há uns 2 meses atrás eu pensava de uma forma, não penso mais, que a campanha política, isso me cansa. E eu acho que eu ganho muito mais na área privada. Me esforço mais e ganho mais na área privada. Mas eu quero estar próximo de quem vai administrar a cidade no futuro. Quero estar próximo, quero estar num grupo político que vai fazer parte dessa administração. Quer participar? Quero participar. Eu acho que eu tenho a dar mais para a cidade. Então é isso. A gente conversa com um monte de pessoas, as pessoas apontam que é a gente que vai ser o catalisador disso. Não tenho nenhum tipo de vaidade de achar que serei. Não sei se tenho tamanho para isso, tá? Mas eu quero estar no bolo, quero ajudar. O deputado Entendeu? Marcos Abraão, aqui na última entrevista, anunciou que não é mais candidato a prefeito em Rio Bonito. Falou até com muita veemência, né, Sidney? E nós temos aí a Solange e o Mandiocão talvez dando passagem. A Solange até em pré-campanha já como candidata a prefeita, mas não sabemos das condições jurídicas para isso, coisas que serão discutidas lá na frente de acordo com as regras do jogo. Você enxerga algum nome hoje que possa fazer frente ao prefeito Leandro Peixe? Eu acho que tem nomes, temos nomes aí. Eu não sei como é que o Aécio não tem conversado com ele sobre isso. Eu acho que é um belo de um nome, Aécio Moura.
Esse dia eu estava brincando com um vereador que eu tenho uma relação toda especial de amizade, né? O Humberto é meu amigo, as pessoas criticam ele de outras coisas, mas ele é meu amigo particular, e aí se frequenta a minha casa. Amigo seu não tem defeito. Não tem. Tem, bastante. Eu tava brincando com ele, eu vou com você, que vai ser o candidato a prefeito na próxima. Aí ele fica doido. Então, acho que tem, cara. Eu não sei, vamos ver. Até o próprio prefeito vai ter a chance de se mostrar nas próximas eleições. De repente, a gente está vendo hoje um governo que não está tão bem avaliado, mas de repente ele encontra um caminho aí e manda administra a cidade por mais 4 anos. Conquista os outros 80%. Né? De repente vai. Não, 80 não, que já não tem mais eu. Então, acho que está muito verde essa discussão. Eu acho que a gente está cuidando de campanha hoje de deputado federal, estadual, né, senador, presidente, governador. Eu acho que esse assunto nós vamos discutir no futuro. Né? Nós temos uma oposição consolidada, mas ainda não temos não tá num um caminho, consenso. Né? E tem muita fé no meu candidato a deputado, o Carlos Russo, que vai... Eu acho que ele vai ganhar e a gente vai ter muita coisa boa para trazer para Rio Bonito, vamos trazer emendas, que eu tenho muito receio de como é que será esse trato das emendas para o ano que vem, porque isso decorre muito da votação que as pessoas terão aqui em Rio Bonito. Então, se tiver uma votação boa, traz coisa boa, se não tiver votação boa, não traz. Então, a gente sabe como é que funciona a política. E é muito verde, vamos discutir isso mais à frente. Tenho vontade de voltar para o meu negócio, como você falou aí, com esse plano novo, esse projeto novo. Eu acho que eu volto para ele. Isso quer dizer que não existe possibilidade mínima de reconciliação? De minha parte, não. Eu não tenho a menor possibilidade, porque virou muito pessoal. Né? Para mim, virou pessoal. Para mim, não é política. Então, virou pessoal. Eu não quero estar perto. Tenho ojeriza pela pessoa, então não dá. Entendeu? Então, não tenho a menor possibilidade de... Já mandou recado, um amigo meu esse dia, tô sentindo, eu não quero sentir nada. Não quero nada, não quero conversar com nada. Deixa eu aqui. Já pensei, inclusive, conversei com a minha família, né? Vamos levar até o final do ano, de repente, se a gente vê que essas condições políticas não forem as melhores, a gente até pode pensar no caso de abandonar, de renunciar ao cargo também. A gente não precisa disso, né? Então, estou pensando. Mas o nome continua aí também para uma possível candidatura. Não sei, as condições políticas, eu não tenho vaidade em dizer que eu serei catalisador. Eu acho que essa que é a questão. Eu estou pronto para ajudar quem quiser ajudar Rio Bonito. Esse que é o projeto. Quem quer ajudar Rio Bonito, eu vou estar sempre do lado. Tá? E vamos ver o que acontece. A questão do asfaltamento, queria que você dê a sua opinião com relação a isso. A gente conversando com a população, no dia a dia, passando para lá e para cá, algumas pessoas fizeram críticas, outras elogios, né? A questão do asfaltamento do centro da cidade. Mas as críticas eram no sentido de que por que esse asfaltamento não foi direcionado para os bairros, né? Tipo Jacuba, Mangueira, né? Mangueira e tal. Jacuba, Mangueira, Cajueiro, Rio Vermelho. Cajueiro, Rio Vermelho. Viçosa. Por que isso foi aplicado dentro do município, no centro? Será que o asfalto do centro do município estava tão deteriorado assim que precisasse de ser refeito, ou poderia ter se usado esse asfaltamento para esses bairros mais longínquos que há muitos e muitos anos sonham com esse tipo de obra? Eu acho que são projetos diferentes, né? A gente tem, principalmente na Viçosa, Jacuba e Cajueiro, né? Tem a questão do Somando Forças, né? Que é um projeto que ficou lá atrás, paralisado com Solange, com Zé Luiz também. O governo do estado quebrou, né? Naquela época não conseguiu honrar, a gente retomou essa questão. O dinheiro já está até na conta, né? Eu acho que são 9 ou 10 milhões de reais, já está na conta. O governo do estado já pagou o Somando Força Rio Bonito e está para licitar a qualquer momento para esses bairros específicos, para retomar o Somando Força. E eu tenho certeza que esses outros bairros que você citou aí serão beneficiados com recurso próprio agora da cidade. Isso tem um ganho político excepcional, né? Você atender uma demanda tão antiga dessa população
que reside nesses bairros, né? Que precisa há tanto tempo disso. De repente você ter o asfalto passando na porta de casa é realmente interessante. Eu espero que isso realmente ocorra. Eu confio muito no secretário. Paulinho é um cara unanimidade, espetacular, ele é um cara muito competente, um cara muito trabalhador. Paulinho é muito trabalhador, né? Então eu acredito que E imparcial. Ele é... Completamente imparcial. Esse é um que tá para ajudar o município. Ele é... E não... Imparcial. Ele é fera. Eu posso falar isso porque pode ser de oposição, pode ser o que for. O problema tá lá, vamos resolver. Ele é... Isso aí realmente é unanimidade, né? Unanimidade. É unanimidade. Sidney. É um bom nome também para o futuro. Você perguntou Sim, nome? sim. É um nome. É um grande nome. É um grande nome. Grande nome. É um grande nome. É um sujeito nota 1000, que eu sei que gosta muito do município. Tá ali para ajudar. Tem sangue político na veia, né? Ele é ligado lá aos Moraes, né? Primo de alguma coisa de Bidinho. Tem um... É um grande amigo. Então, de repente, tá no sangue. Ele tem um Tem o DNA. Sidney, mais alguma pergunta pro nosso convidado? Eu acredito que a gente teve uma experiência muito boa aqui com a presença do... Queria te agradecer, Meco, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. A gente estava precisando desses esclarecimentos, até o seu próprio núcleo, né, de pessoas e seus amigos. Talvez você não tenha tido ainda a oportunidade de conversar com todos eles e esclarecer. Essa entrevista, esse podcast vai solucionar esse problema. Muitas pessoas vão falar, poxa, gostei do que você disse lá, eu queria saber sobre isso, e você falou. A gente sabe muito de longe, né, Sidney? Muito de longe, Agora, eu queria que você me respondesse o que significa MECO, né? De Américo. De Américo? Dona Jane, minha mãe, que botou Ameriquinho. Era Mequinho. Era Mequinho quando era criança. Aí virou Meco, né? Que todo mundo chama. E lá em Quissamã eu sou o Zé. O Zé, aqui em Rio Bonito, que é Meco. E sou profissionalmente conhecido. Eu botei o nome na urna por causa disso. A gente achou que fosse... Aí botava José Américo. Ninguém conhece Américo, não, velho. Aqui é Meco, pô. A gente achou que fosse o maior empresário de contabilidade. Meco. Quem dera. A gente queria muito te agradecer por ter vindo. Sabia que você não se furtaria de responder nada. Quero te agradecer de verdade. Deixar aqui o convite para quando você quiser voltar. O Front está de portas abertas aqui. É um prazerzão te receber. A gente vai deixar aí um minuto para você estar se despedindo do público. Suas considerações finais. Suas considerações finais aí, tá bom? Obrigado, Vitinho. Obrigado, Dr. Sidney. Tá? Obrigado pelo convite. Obrigado aos meninos da técnica aí que estão ajudando a jogar esse trem no ar. Adoro, eu gosto muito. A gente, né, o AD criou isso lá na prefeitura, lá na Secretaria de Comunicação. Funcionou muito bem. Aí com a saída dele esse projeto se esvaiu, mas eu acho que isso aqui é a modernidade, né? A gente vê, tem podcast de tudo quanto é coisa hoje. Sim, sim. Você abre o UOL lá, que eu acompanho, da Folha de São Paulo, tem do Globo, tem de tudo quanto é coisa. Então ficou muito moderno, a comunicação ficou muito ágil, ficou muito rápida. Você falou sobre a saída do AD, né? Outras pessoas ligadas a você, com a sua saída, te acompanharam ou foram exoneradas pelo prefeito? Algumas sim, algumas foram exoneradas, sim. Foram, sim. Então, eu acho... A forma de comunicação do podcast eu acho muito legal. Ela é muito boa. É o rádio antigo, né? É o rádio antigo. Muito legal. Mais descontraído também. Mais descontraído. É a modernidade, foi uma perda. Mas fazer o quê? São opções que são feitas políticas lá atrás. Mas parabéns pela iniciativa. Tá? Torço para que dê certo. Tá? Isso é pra você ou pra mim? Ele é ágil. Ele é ágil. Aqui, ó. Falou em vinho, a gente já bota a mão aqui. Espero que o projeto não se esvaia. Eu acredito muito em imprensa livre, eu gosto muito, né? Eu tenho um grande amigo que você sabe quem é, que é Flávio, que eu incentivei ele a montar jornal. Eu acho que a gente tem que, Rio Bonito, precisa falar as verdades. A gente vê um monte de gente falando as verdades por fora. Aqui a gente é meio blasé, né? Não falar isso não. Meio inglês, né? Vai dar aqui um negócio, vai ofender não sei quem. Você tem que falar. A verdade foi feita para ser falada. Então, parabéns. Estou aqui. Numa outra oportunidade, tranquilamente virei. Que tenha sucesso. Que vocês avancem muito nisso aqui. Que é um projeto maravilhoso e... a parceria pode acontecer aí, depende de vocês. Aí, Sidney, eu acho que a gente vai ter um Elohim incontável aqui. Eu quero agradecer primeiro a Sidney, que está aqui do meu lado.
essa parceria aí que tem dado certo. A gente está tentando fazer com o máximo de excelência possível. Agradecer a galera da técnica aqui, Luan, Ezequiel, sigam aí nas redes sociais, Luan Xavier e Ezequiel Fonseca. Quero agradecer a Meco, agradecer a todos vocês que ficaram ligados aqui com a gente, os patrocinadores, agradecer também a uma nova parceira, que é a Coccinelli, da Michele Benjamin, que também está chegando junto com a gente. Ó, Meco disse que gostou muito do vinho, já sabe, né? Pode mandar para ele, tá aqui agradecendo também. Quero dizer para vocês, não deixe de seguir nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, deixa o like. Semana que vem tem mais, com mais um convidado aí especial do nosso lado aqui, né, Sidney? Já estão confirmados aqui. A gente precisa só a questão de data. A Ângela Bismarck, talvez o Sérgio Lopes. E antes desses dois, talvez o Felício Laterça, que é o candidato a deputado federal, né, que é daqui do Rio de Janeiro. É isso aí. Agradecemos a nossa audiência. Fiquem com Deus e até a próxima.